Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Além do rio existe um lugar pra ti. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Há um rio cristalino, donde os santos beberão. Corre do divino trono, manancial da salvação. Sim, as margens desse rio
a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Esse é um contexto do Salmo 37, na Bíblia Sagrada. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Isto, analisado assim de primeira vista, já é um choque com aqueles que estão procurando sustentar o homem somente através do meio intelectual, somente através da ciência, da razão e da lógica. Isso choca frontalmente. Porque, ouvintes, se nós fôssemos como animais irracionais, em outras palavras, São Paulo diz isto, então deveríamos viver, trabalhar, pensando somente nestes poucos anos que temos aqui na Terra. Acontece que não é. Se o homem crer, está bem. Se não crer, a sua incredulidade não anula de forma alguma a fidelidade de Deus. Não anula a vida eterna, nem tampouco as consequências eternas. Não é porque o homem, por si mesmo, conscientemente ou inconscientemente, queira justificar-se através da ignorância da lei. Ora, ignorar a lei não justifica nenhum crime. Não justifica de forma alguma. O crime não pode ser justificado pela ignorância da lei. A mesma coisa é com Deus. Paulo disse que a própria natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Então, Jesus disse ao governador Pilatos, ao presidente, se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. A Bíblia deixa bem claro, muito distinto, que existem dois reinos e jamais poderia existir reino sem que existissem os súditos deste reino. E se há dois reinos, então existem súditos destes reinos. O reino de Jesus Cristo, que vem sem aparência humana. Por isso a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O reino de Satanás é visível. Ele é atraente. Isto porque é visível, atende aos sentidos do homem. O intelecto de Ló o levou a ver o fascínio da prosperidade de Sodoma e Gomorra. O intelecto de Ló o levou a ver as bênçãos da glória humana. Mas a sua fé foi paralisada justamente por causa disto.
Ele não via o fogo que ia destruir aquela classe de vida que ele havia escolhido através do seu intelecto. A mesma coisa está acontecendo com esses dias, porque Jesus disse: como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias do Filho do Homem, que significa nos últimos dias. E como Sodoma e Gomorra foi escolhida por Ló através do intelecto, Ló não pôde ver de maneira alguma a sua destruição, o fogo que ia destruí-la. Mas ele viu as bênçãos da glória do tempo presente. Assim está a maioria do povo chamado cristão. Glorificam a Deus pelas bênçãos e glórias humanas, pelo que se pode realizar de caráter humano, pelo que se pode ver. Por isso esta fé fica paralisada e limitada somente àquilo que pode tocar, somente à lógica, à razão, somente àquilo que satisfaz os sentidos. Essa é justamente a forma em que as pessoas estão hoje e a forma em que os nossos filhos estão sendo instruídos. E São Pedro disse que isto forma uma geração perversa, que perde o temor de Deus, perde o respeito pela vida humana. Eu faria uma pergunta: somente nos países chamados subdesenvolvidos é que existem crimes, atentados contra a vida humana? Somente nos países chamados subdesenvolvidos, cujo povo é semi-analfabeto, a maioria, é que há crimes? Os criminosos são somente analfabetos? Oh, essa meditação deveria nos chamar, de fato, a uma meditação. A glória humana tem paralisado a fé. E há uma exigência intelectual, até mesmo de Deus, mas de uma forma intelectual, que possa satisfazer o intelecto, a posição social e as aspirações terrenas. Agora, isso não aconteceu com Abraão. E aqui nós estamos vendo dois crentes. E um se tornando súdito, mesmo gemendo, de um reino, enquanto o outro era livre, totalmente livre, se tornando súdito, portanto, filho, não propriamente um súdito, mas um filho do rei, de Eloí, comendo com Eloí, recebendo a promessa do impossível, é que conceberia um filho, andando e vivendo em busca de uma cidade que ele não encontrou aqui na terra, porque ela está lá em cima. Uma cidade de ouro, de jaspe luzentes, onde não há morte, onde não há memória, onde não há sepultura, onde não há necessidade de transporte coletivo, individual. Que cidade é a Nova Jerusalém? Diz a palavra que Abraão peregrinou em busca desta cidade. Ele não a encontrou aqui na terra, porque ela não está na terra.
Alguém disse que Brasília é a nova Jerusalém. Talvez isso não fosse digno nem de ser repetido. Mas o que Abraão não encontrou, aqui na terra tal pessoa encontrou. Mas sob o engano. É um engano. Ninguém se prostraria diante de tal estátua. Diante de tal coisa, mesmo sob os toques mais imponentes, e que tivesse mais força, mais poder do que o próprio reino babilônico. Agora, Ló, sendo um justo, houvera tornado-se súdito de um reino que terminaria com fogo. Não é justamente o que tem acontecido agora? De que maneira vai terminar esta terra agora? Toda a glória humana. Da mesma maneira que está escrito na Bíblia, que o povo evoluído, a ciência evoluída dos dias de Noé, não pôde deter o juízo sobre a humanidade daquele tempo, a mesma Bíblia testifica que o fogo vai acabar com esta evolução, com esta terra, não propriamente fazendo desaparecer a terra. Novos céus e nova terra quer dizer uma nova atmosfera, uma terra purificada, um novo Éden. Agora pelo método de Deus, porque ficou entregue ao homem por 6.000 anos. E o que tem se tornado essa terra? O indivíduo vê sua glória ir terminando, chegando ao fim. Os artistas, os desportistas, os intelectuais, vê aproximando-se o seu fim. O que você sabe, o que você sabe? Seus discípulos lhe perguntam, ele diz, eu não sei, eu só sei que não sei nada, responde Sócrates. O poeta cristão disse, ao porto chegarei. Tenho enxergado então além. Tenho enxergado além da glória humana. O cristão tem visto algo além deste horizonte. E os seus desejos são naturalmente inspirados pelo Espírito Santo. Isto encerra o assunto. Daí então a necessidade de sermos cristãos não apenas intelectuais, não apenas intelectualmente falando, mas sermos cristãos no sentido da palavra, Cristo vivendo em nós. Os nossos motivos, os nossos objetivos são levados a cabo de uma maneira totalmente diferente. Os homens estão como jogadores de futebol, dentro de um campo, correndo atrás da mesma bola, todos querendo a mesma bola, todos com o mesmo objetivo, embora estejam um quadro lutando contra o outro. Mas os objetivos são o mesmo, é o gol. É o prêmio da carreira no estádio, que São Paulo disse que, como aqueles que correm no estádio, nós devemos correr na fé, para chegarmos no fim, não dizermos, não exclamarmos, não sei, não sei, não sei, mas exclamarmos com confiança, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito.
Os desejos do coração do cristão, do justo, são inspirados pelo Espírito Santo, e o desejo traz visão. A sede daquele homem que está morrendo no deserto faz com que ele veja água na areia. E ele corre desesperadamente até ali. Quando chega, se decepciona. É uma miragem. O desejo provoca visão. O desejo leva o homem aos esforços sobrenaturais. Por isso, esses desejos devem ser inspirados pelo Espírito Santo. Porque, tendo o Espírito Santo, as nossas visões não serão miragens. Nós podemos ver pela fé uma bela Sião prometida. Podemos ver pela fé a cidade que Abraão não encontrou aqui na terra. Por isso foi um peregrino. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Isto por quê? Porque a glória humana não paralisa a sua fé. A sua fé é aquilo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que adiantaria o labutar desta vida? O que adiantaria sofrermos como verdadeiros filhos de Deus, se essa não fosse a nossa certeza? Paulo disse, então vamos comer, beber, prostituir, fazer tudo aqui, porque somos como os animais irracionais. Morreu, acabou? Não. Pela fé nós podemos ver a bela Sião prometida a Abraão, a bela Sião prometida a todos quantos, como ele, creem na promessa de Deus. No exílio, bem distante, minha terra, vou cantar, é de todas a mais bela, pois dela vivo a sonhar. É mais salubre o seu clima que o desta solidão. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra si. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Nem mesmo revolução basta o lobo com o cordeiro. Apenas, sinceramente, honestamente, diante de Deus, acentue em seu coração: creio nestas coisas. A minha visão não está presa somente no que é terreno, mas na glória eterna. E Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem perto estou a navegar da margem do Jordão, por isso vou chegando, enfim, isento da perdição. Ao porto além chegarei, salvo de todo mal. Deus mesmo diz: guiar-te-ei ao lar
todo mal. Deus mesmo diz: guiar-te-ei a um lar celestial. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que Cristo meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, ele dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva,